hoje é sobre a Baixa Idade Média. Então vamos lá falar sobre esse período da história da humanidade. O crescimento do sistema feudal passou a provocar certos problemas, principalmente no século IX, quando terminaram as invasões de vikings ao norte, de árabes ao sul e de magiares ou húngaros ao leste da Europa. E isso levou a um aumento considerável da população, porém não acompanhada de um aumento da produção. O número de nobres sem feudos começou a crescer e a preocupar a igreja, já que andavam em bandos, duelando entre si. Assim como os nobres, os servos também mostravam crescimento em sua população, todavia as técnicas de plantio continuavam a mesma. Some-se a isso a fuga para as nascentes cidades. As cruzadas provocaram a abertura do mar Mediterrâneo e a navegação ocidental. Os europeus, principalmente os italianos, haviam perdido o medo de navegar e passaram a cruzar o mar criando rotas comerciais, comprando e trocando com produtos vindos do Oriente. O luxo foi tendo seu lugar entre os homens de posses, estimulando o aparecimento de mercados por toda a Europa. Tal fato marca o chamado renascimento comercial e urbano, pois os mercados de comércio tinham que ser feitos em cidades ou em lugares de concentração populacional. As cidades sempre existiram durante a Alta Idade Média, entretanto o número de habitantes tinha sido drasticamente reduzido, mas também surgiram novas cidades, oriundas de rotas de trânsito ou ainda nós comerciais, cruzamento de rotas. As principais rotas eram a de Flandres, na região da Bélgica e Holanda, no norte da França, Champagne, no médio e sul da França, Mediterrânea, no mar Mediterrâneo, e o Mar do Norte, entre a Inglaterra e até o Báltico, passando pelo litoral da Alemanha. Os produtos passaram a cruzar a Europa de norte a sul, leste a oeste, favorecendo o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. A origem do nome viria de burgo, ou os centros urbanos em francês. Porém, também surgiram os artesãos, que fabricavam produtos para a venda nas mãos dos burgueses. Esses trabalhadores estavam ligados a uma corporação de ofício, que protegia, dava amparo e protegia da concorrência, controlando os preços, a qualidade, a quantidade e a venda de determinado produto. Dentro dos burgos, elas dominavam uma rua que concentrava os artífices de uma determinada profissão, tipo assim, a rua dos sapateiros, a rua dos pedreiros, assim por diante. Um problema grave para a burguesia nascente foi o choque com o poder dos senhores feudais, gerando atritos que terminavam com a compra da liberdade da cidade, chamadas cartas de franquia, ou com a intervenção real. Basicamente assim, o senhor feudal ficava com o campo e os reis ficavam com as cidades. Centralização monárquica. Assim como o poder estava fragmentado, o rei viu no apoio da burguesia uma chance para concentrar seus poderes sobre si. A união dos interesses reais com os burgueses deu no processo de centralização monárquica. A burguesia pagava impostos e o rei sustentava um exército permanente sob seu poder e criando uma justiça real, com funcionários pagos pelo erário real. Logicamente, isso ia de encontro aos interesses dos senhores feudais. Contudo, o poder dos reis havia aumentado substancialmente. Então, ocorreu uma lenta submissão dos nobres aos reis, que passaram a atender aos interesses burgueses de unificação de tarifas, alfandegárias, leis, pesos e medidas, facilitando sua vida econômica. No final da Baixa Idade Média, os Estados nacionais já estavam em processo de formação, ao passo que outras nações europeias já estavam devidamente centralizadas, tais como a de Portugal e a Espanha. O caso inglês era diferente, onde os reis da dinastia Plantageneta estavam lentamente fortificando o poder, até Ricardo Coração de Leão morrer e ser coroado João Sem Terra. Este, ao cobrar taxas excessivas, provocou uma revolta entre seus nobres, apoiados pela igreja e pela burguesia. Impuseram ao rei a Carta Magna. Enfraquecendo sua posição, tal documento dava a abertura para uma nova criação de uma espécie de um parlamento. A luta pelo poder na França levou Felipe o Belo a brigar com o Papa. Levou ele a brigar, saiu na porrada com o cara. Prendendo e mudando a sede do papado de Roma para Avignon, na França, que é o chamado Cativeiro de Avignon. Somente 100 anos após é que foi resolvida a questão, pois já havia dois papas, um na França, outro em Roma. Decidiu-se que o Papa francês voltaria para Roma e o papado estabeleceu sua sede normal. O Papa francês foi para Roma assim que morresse o Papa romano. Tanto a Inglaterra como a França tiveram problema com tais processos, por causa da Guerra dos 100 Anos, um conflito entre as duas nações que disputavam a região de Flandres, rica em tecidos, e também por causa da sucessão real francesa, onde em 1337 Felipe IV assumiu o trono francês, provocando a ira em Eduardo III, da Inglaterra, que se julgava com mais direitos que o primo, começando assim um conflito que se arrastaria por 116 anos, enfraquecendo a nobreza dos dois reinos, de que um lado fortalecendo o poder monárquico. De outro lado, fortalecendo o poder monárquico. O século XIV foi uma época de crise, com secas, ciclos de fome,
Guerra dos 100 Anos e Peste Negra, uma doença que abalou a Europa durante 5 anos. Tem gente que fala que ela durou até 7. Vinda do Oriente, matando 1/3 da população europeia. Esse 1/3, o número de mortos, não é 1/3 igual em toda a Europa. Em algumas áreas morreram mais pessoas, em outras áreas da Europa morreram menos pessoas. Nesse tempo intensificou-se revoltas camponesas, como a de Wat Tyler e a Jaquerie, quase sempre os mesmos motivos, a opressão que os servos sofriam, com taxas e exploração de seu trabalho. Ambas as revoltas foram sufocadas por massacres gerais. Wat Tyler foi na Inglaterra, Jaquerie foi na França. O crescimento do comércio e o fortalecimento do poder real marcavam o final de um sistema que iria perecer devagar, dando lugar ao capitalismo que crescia com força, marcando o começo da Idade Moderna. As navegações do século XV e XVI marcaram juntamente com o Renascimento as reformas religiosas, a nova era. A data escolhida foi a queda de Constantinopla, em 1453. Todavia, o sistema feudal iria durar na França até 1789, e com a Revolução Francesa, né? E na Rússia ia durar até 1917, com a Revolução Bolchevique. Essas datas são datas que foram feitas depois, tá? Ninguém começou assim, tipo, a partir de hoje começa a Idade Média, a partir de hoje termina a Idade Média. Não foi assim, tá? Isso é dado bem depois, isso é dado no século XIX. A Idade Média, então, ficou marcada pela queda dos dois impérios romanos. O seu início, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o seu fim, o fim da Idade Média, com a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, o Bizantino, em 1453. Já a Idade Moderna foi marcada pelo início da centralização monárquica e pelo seu fim na França. Beleza?